Boa noite, estamos iniciando mais um Em Busca da Cereja, hoje com uma bancada um pouquinho diferente, né? O professor Fabrício, a Luísa e o professor Tita tiveram que se ausentar da bancada, vão ficar um tempo ausentes da bancada, porque serão candidatos nas próximas eleições e não podem estar fazendo parte de programas, né, que veiculados, né, ou vinculados a grupos de comunicação. Então, né, cabe a nós agora assumir essa tarefa pelo período de afastamento deles, tomara que tenham sucesso nas suas jornadas. Este é o Em Busca da Cereja, toda quarta, às 20 horas, aqui no Jornal O Coletivo, né, página no Facebook, Jornal O Coletivo. Também a nossa transmissão vai para o YouTube, então logo a gente encerra o programa, ela vai para o nosso canal no YouTube, ou Em Busca da Cereja. Convido a todos a clicar aqui no botãozinho que tem na página do Facebook, que vai direto para o nosso canal lá no YouTube. Chegando lá, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e você contribui conosco para a manutenção do nosso programa, né? A satisfação que a gente tem de estar levando ao ar toda quarta, toda terça, todo domingo, toda segunda-feira pela página, uma série de programações aí bem legais. Comigo, dividido a bancada hoje, professor Roger Menezes e professor Elbi. Muito obrigado pela presença dos dois. Nosso debate hoje também espera contar com a presença do Vitor Manuel, que está no Uruguai. Nós já tivemos uma conexão com ele agora há pouco. Ele caiu, mas esperamos que consiga retornar. Nós que nas últimas 24 horas, né, Roger, passamos aí por um vendaval que, né, histórico, né? Em São Lourenço chegamos a 140 quilômetros por hora, o vento, né, na beira da lagoa. Impressionante o que aconteceu essa noite aí. E tem ainda, até o final dessa madrugada, ainda previsão, né, nos 3 estados do sul aí. Conosco já o Joanes. Obrigado pela atenção, Joanes. Espero que todos consigam também divulgar, compartilhar, né, nos colocar nos grupos. A gente fica fazendo essa enrolação inicial exatamente para que o povo tenha tempo, né, para ir lá, pegar o link da nossa transmissão e compartilhar para os seus amigos, nos grupos, para os vizinhos, mandar pelo WhatsApp, enfim, fazer com que o nosso programa tenha também a tua participação. Roger, vou passar para ti fazer a tua apresentação, depois o Elbi, né, e voltamos aí a conversar. Ok, então boa noite a todos e a todas. Pedir aí para, né, sugerir aí para que fortaleça essa iniciativa aí de uma comunicação alternativa que a gente está experimentando. Eu sou Roger, aqui de Santa Maria, professor de História da rede estadual. Acho que a educação é um caminho interessante aí para a gente construir um mundo melhor. Tem uma militância aí no movimento estudantil e agora também no movimento sindical. Aí estamos aí para construir aí um debate interessante, certo? E onde a gente promova aí as nossas populações, o nosso povo, né? Nossos povos das cidades, do campo, né? Um debate aí onde a gente consiga, nessa existência, ter uma dignidade, uma vida digna, né? Então, estamos aí nos colocando à disposição para construir essa discussão. É isso. A tua apresentação, a palavra é tua. Como diz o Chica, professor, do que você se alimenta, de onde você vem, né? Só para manter aqui o jargão do programa, né? Do que se alimenta, de onde vem? Tudo bem? Sou eu agora que me apresento? Que eu não escutei direito. Então, gente, boa noite a todos do programa, a audiência, todos os companheiros, companheiras. Bom, meu nome é Elbi, professor Elbi, sou professor de História, Filosofia, fazemos qualquer negócio, né, Roger? Damos aula de ensino religioso, de tudo aí. Não, mas, na verdade, eu sou concursado em História, mas minha formação mesmo é na Filosofia.
Mas assim, ó, uma satisfação poder debater com vocês, ainda mais um tema tão importante como é a América Latina, todo o nosso continente de resistência, que tem uma luta histórica aí anticapitalista, anti-imperialista, e, enfim, e eu que tenho uma relação muito, muito forte, né, com a América Latina, principalmente com a Argentina, né, meus estudos, na verdade eu morei muitos anos na Argentina, meu pai é argentino, então eu sou meio como metade argentino também, então é onde eu comecei a minha militância, né, lá nos fins dos anos 90, e pegando toda aquela crise, a grande crise histórica do 2001, né? E isso eu comecei minha militância estudantil ali no caso na Universidade de Rosário, a mesma universidade que o ex-ministro foi reprovado. Então é isso. Vamos fazer um bom debate hoje à noite e muito bom revê-los, tanto o Roger como os companheiros aí que a gente já tivemos várias andanças por aí pelo estado do Rio Grande do Sul. Obrigado, Elber. Lembrando, né, Em Busca da Cereja, toda quarta-feira, 20 horas, contamos com a nossa audiência para compartilhar o link e fazer com que o programa se expanda, né, consiga se espraiar aí pelas redes sociais e a gente consiga fazer o nosso debate melhorar com a participação de mais pessoas. Roger, para provocar o nosso debate de hoje, né, imperialismo e avanço do fascismo nas Américas. Né? Vamos tentar trazer, né, nessa sequência de programas que nós temos feito, essa visão agora sobre esse avanço do que eu chamo particularmente de liberalismo fascista. Né? É um liberalismo fascista. Mas, enfim, vamos lá, contigo. Isso que a gente está vivendo aqui no Brasil, né? Esse tal que tu chama de liberalismo fascista teve uma experimentação no Chile, né? A partir de 73, com o golpe do presidente Allende, democraticamente eleito, e aí, portanto, a imposição de uma ditadura militar. Mas antes disso, né, acho que é interessante a gente fazer uma reflexão rapidamente, né, provocativa aí do que é o ser latino e ser americano, né? Nos manuais de história, a gente, historicamente, ou melhor, as nossas formações, quem nos está ouvindo, né, diz que a gente foi encontrado em 1500, aqui no caso brasileiro, em 1492, no caso latino-americano, né, no caso a colonização espanhola, e me parece que tudo está dentro de uma naturalidade, numa normalidade, num acaso, né? E acho que cabe nós aqui problematizar que não foi bem assim, né? Quer dizer, existia uma perspectiva, né, de um continente, ou melhor, de algo que poderia estar aí, né? A Europa estava descobrindo o mundo, né? Um caminho alternativo aí para a lógica do comércio naquela época. E acabou sendo, né, encontrado esse continente que demorou, inclusive, para ser batizado de América. Né? Tinha populações, civilizações, uma situação extremamente dinâmica dentro desse continente, e me parece, né, do ponto de vista da história oficial, não existiu nada disso, e foi descoberto, então, portanto, no caso do Brasil em 1500, no caso de toda a América em 1492, a partir daí, nós começamos a trabalhar uma perspectiva da história da América, né? Eu estou aqui para problematizar, dizendo que existia vida aqui, né? Não só vida vegetal, vida animal, mas também, né, grupos humanos das mais diversas formas de organização. Eu nas aulas sempre chamo a atenção, né, de civilizações complexas, né, do ponto de vista de urbanidade, do ponto de vista de saneamento, de cidades, de infraestrutura, de Estado,
as civilizações caçadoras-coletoras, né? Que ainda tem por aí, né? No nosso caso aqui no Rio Grande do Sul, os Guaranis né, e os Caigangues, né? Os outros foram exterminados, né? Foi um processo muito duro de luta, porque a luta foi uma reação a uma invasão, né? Quero registrar aqui uma invasão militar da Europa com relação a esse continente, né? No primeiro momento chegaram, encontraram, no segundo momento invadiram, né? E aí a superioridade das armas prevaleceu, né? Mas isso não quer dizer, né, do ponto de vista bélico das armas, que exista uma inferioridade do ponto de vista da cultura. Quando os europeus, em especial os espanhóis, chegaram aqui na América, eles ficaram surpreendidos com cidades complexas, inclusive muito mais construídas através do trabalho, né, construídas através da racionalidade humana, cidades, núcleos urbanos muito melhores, por exemplo, comparando, né, com as melhores metrópoles, com os polos europeus, tipo Londres, tipo Lisboa, né, tipo Madrid. Foi surpreendente, né, para esses indivíduos que chegaram aqui, né, da Europa para a América, foi surpreendente encontrar civilização, né, vilas, comunidades com uma infraestrutura surpreendente, né? Quer dizer, a superioridade bélica da Europa, a partir da descoberta, né, da pólvora, por exemplo, e o desconhecimento dessas civilizações do metal, né, tipo do ferro, né, foi determinante aí para uma superioridade bélica e acabou acontecendo aí a invasão, né, em várias etapas, né, com muita resistência, mas aconteceu, portanto, a invasão desse continente, né, de forma militar, né? Naquele período ali, a busca enlouquecida atrás do ouro e da prata, né? E aí, em alguns lugares dessa América, né, no altiplano andino e nas cidades ali, que hoje é o México, né, os astecas, né, teve digamos assim, aqueles povos utilizavam já o ouro, né, e isso chamou a atenção dos europeus, eles invadiram, e aí começa, né, segundo a história oficial, a nossa história. Vários momentos de resistência, extermínio, né, e aí juntamente com isso a América Portuguesa, várias populações indígenas sendo exterminadas, né, em caso específico do Rio Grande do Sul, sobrou apenas 2 etnias, né, que eu já falei antes, que é a etnia Caigangue e a etnia Guarani, mas teve outras, né, teve os pampianos, minuanos, enfim, várias comunidades que reagiram à altura, né, do ponto de vista do limite deles na luta, né, pela defesa do seu espaço, né, da sua área de convivência. Então, portanto, essa imposição de um modelo, essa imposição de uma lógica inclui de maneira forçada, né, de uma maneira arbitrária, pela força, insere este continente, né, inteiro, do Alasca, né, até a Terra do Fogo, esse continente que hoje a gente chama de América, insere no processo aí digamos, de expansão comercial, melhor, de expansão capitalista no primeiro modo aí da expansão comercial. Portanto, a partir daí a América entra numa dinâmica, né, das mais conforme o período, né, conforme o tempo, ela vai fazendo os acordos, as alianças internas e vai nos constituindo, né, como parte de um grande sistema onde a gente historicamente vira periferia, né? A gente vira um lugar onde se precisa pegar algumas coisas valiosas, né, sem valor, nesse primeiro momento, de forma arbitrária, né, através da invasão, e no segundo momento, que podemos dizer que estamos vivendo hoje, numa forma ainda, né, a partir das matérias-primas tipo
agricultura, mineração, né? E a gente não consegue, portanto, fazer um processo de desenvolvimento do ponto de vista, logicamente, seguindo a lógica, né, desse desenvolvimento mundial, né, da manufatura, da industrialização. A gente ainda não consegue, salvo algumas experimentações, a gente não consegue se constituir, então, portanto, como um continente, né, do indígena, né, do nativo aqui, né, nesse continente. Depois, com a intervenção do europeu e depois com a inserção, né, da mão de obra africana escravizada, a gente, de lá até aqui, a gente luta, né, a gente reage, resiste, mas é muito difícil quando tu consegue constituir, a partir daqui, uma elite dirigente, na maioria das vezes, absoluta maioria das vezes, branca, descendente desses europeus, que se satisfaz com uma migalha, né, com migalhas dentro desse sistema mundial aí do ponto de vista do capitalismo mundial, né? Tivemos os crioulos na América Espanhola, tivemos aqui os dirigentes portugueses, né? E na maioria das vezes, do ponto de vista da história oficial, a maioria da população, né, incluindo indígenas, escravizados africanos e também pauperizados, né, europeus, esse povo fica à margem, né, da história, e essa história é construída, pelo menos de forma oficial, por uma elite, né, por uma elite que, como eu falei antes, que fica tranquila, né, acha tranquilo viver de migalhas na periferia do sistema, e, né, hoje acá estamos, né? As iniciativas de algo diferente disso, algo que se coloca na busca de uma identidade, né, dessa história toda, de opressão, de submissão, de assassinatos, de estupros, né, do ponto de vista das indígenas e da mão de obra escrava negra, fica subordinada, né, pela história oficial, a partir de um olhar de uma elite branca, né, que se contenta com migalhas aí dentro desse sistema maior aí, que é o sistema capitalista, no olhar da periferia, né? E aí tem várias experimentações, né, desde os quilombos aqui no Brasil, reações indígenas, e o preço disso, né, foi populações inteiras foram exterminadas. É absurdo, né, o que tinha de população nativa aqui, o que tem hoje, quer dizer, a maioria da população foi exterminada pela força, né, e aí pela guerra direta, pela reação e contra-reação, e depois pelo desprezo, pela a negação cultural de não se submeter a esse sistema. Eles estão cada vez mais, ainda hoje, né, ainda não falo só do Brasil, mas falo também de todo o continente americano, às margens, né, dessa construção, né, dessa identidade que não é muito simples, né, entender, por conta de que uma elite branca assumiu, né, uma elite descendente dos que receberam as melhores terras, né, dos que foram os colonizadores desse continente e hoje dirigem a política de norte a sul, né, desse continente, certo? Uma exceção, acho que tem que ser analisado, mas eu não vou aprofundar aqui, as várias, tipo a Revolução Mexicana, várias revoluções que aconteceram aqui no período de independência nacional e a Revolução Norte-Americana. No caso do Brasil, né, nosso ensaio frustrado de independência política, porém não econômica, né, e o intenso debate e a correlação de força, essa instabilidade que é uma característica, né, da América Latina persistindo até hoje, né, onde nós, né, e aí hoje nós brancos, negros, latinos, indígenas, essa mistura de coisas
do ponto de vista de cultura, tradições, tecnologias, enfim, não conseguiu, né, se colocar do ponto de vista dos explorados, né? Quer dizer, hoje nós temos uma visão oficial dos exploradores o grande dilema hoje de nós é nos portarmos num processo de neocolonização, né, um pouco atualizando, um processo de neocolonização onde os Estados Unidos da América, por um motivo específico que eles conseguiram, né, fazer o processo revolucionário deles, mas se tornaram imperialistas, né, dentro desse continente e enxergam, portanto, que dos Estados Unidos para baixo, né, do México para baixo, é um quintal, né, é uma área de influência e que, do ponto de vista de quem está aqui, como nós, né, a gente não tem unanimidade sobre isso, quer dizer, a gente acha que não somos quintais, né, não somos quintal deles, né, e não somos quintal da Europa, né, que colonizou nossa história, as nossas ciências, né, enfim, e, portanto, é necessário fazer um resgate aí das nossas raízes mais profundas, né, desde as primeiras civilizações, para nos colocar aí diante desse mundo aí de uma forma um pouco mais altiva, né, e não colonial, né? Quer dizer, a maioria dos países hoje na América conseguiram a tal da independência política, mas ainda falta um bom caminho para ser trilhado aí na independência econômica e construir a tal da soberania latino-americana, que ainda é uma tarefa de todos nós aqui, né, habitantes desse continente. Faço essa provocação, né, quer dizer, hoje temos o imperialismo norte-americano, temos uma grande disputa hoje no mundo, onde a Rota da Seda, né, que é o pessoal do Oriente, China, Rússia, né, principalmente, e os Estados Unidos da América, onde ele entende que isso aqui é o quintal deles, independente dos dois caminhos dados hoje, né, tanto da China e da Rússia como dos Estados Unidos, a gente precisa buscar uma tal da identidade latino-americana, onde vários e vários poetas, onde vários e vários momentos da história se tentou levantar uma bandeira de um continente, uma bandeira só, né, com um povo que talvez tenha, eu acho que eu posso arriscar, né, juntamente com a África, mas um potencial cultural, um potencial de humanidade absurda, só que infelizmente subordinado à lógica, né, desse sistema agressivo, destruidor, né, o milho, a mandioca, né, que era a cultura daqui, a pequena propriedade que começou aí, né, principalmente aqui no sul do país, enfim, a dar base, né, econômica para esse estado nessa perspectiva, hoje está dando lugar à grande propriedade de soja, né, a grande propriedade, né, de produtos primários para exportação e coisa que os Estados Unidos de alguma maneira conseguiu fazer e portanto é os Estados Unidos hoje, né? Então acho que fica um desafio para nós aí com a minha provocação é problematizar, né, essa dimensão aí do futuro, né? O que é a América Latina hoje, né? O que poderá ser a América Latina? O espaço absurdamente desconhecido, né, do ponto de vista acadêmico, institucional, eurocentrista, né, que a gente se forma como professor, como historiador, como sociólogo, como filósofo, enfim, como engenheiro, né, como médico, né, que a gente desconhece toda uma cultura que tinha aqui antes e em algumas medidas superior do ponto de vista da tecnologia, e hoje a gente precisa, me parece, né, se colocar aí de uma maneira alternativa, construir um outro caminho, né? A que preço, a que condições, né? Dentro de um contexto onde existe um processo de fechamento dos sistemas burgueses aqui da América do Sul, em especial aqui do Brasil, né? Onde cada vez mais essas vozes dissonantes vão sendo sufocadas por força, né, gente, de um fascismo, né, construídos há muitos anos, que culmina hoje com um presidente fascista aí que está hoje, né, nos dirigindo, né, de uma maneira fascista no sentido clássico, né, mas no sentido também, né, com uma grande ignorância, com uma grande estupidez, né, com uma grande arbitrariedade, né, enfim, esse é o nosso desafio
estarmos conversando hoje sobre isso, assim, né? O que poderíamos fazer do ponto de vista desde aqui, né? Desde nós aqui, né? Assalariados, né? E tentamos ganhar a vida aí construindo esse país e esse continente, o que poderá acontecer daqui para frente e o que poderemos fazer, né? Para reagir. E isso não é uma tarefa nada fácil. Essa é a minha primeira provocação. Obrigado, Roger. Obrigado à nossa audiência. Pedir para o pessoal que compartilhe este Em Busca da Cereja, toda quarta-feira, às 20 horas. Então, pega aí o link do nosso vídeo, dispara nos grupos, compartilha com o pessoal e vamos seguir o debate. Antes de passar para o professor Elbi, eu queria, para provocar também, que ele levasse em consideração nas colocações, como o Roger lá iniciou, dando o relato, né, do Chile em 73, com a queda do Allende, mas voltar um pouco, nós, com toda essa história, né, de resistência do povo original, de resistência dos povos escravizados que vieram, né, e uma institucionalização quase que total do continente do imperialismo a partir do centro-americano, né, nós tivemos algumas experiências que destoaram, vamos dizer assim, do planejado, né? Vem as revoluções do final dos anos 50, ali, a Revolução Cubana, ou no centro, na América Central. Depois nós tivemos a experiência da eleição do próprio Salvador Allende no Chile em 70, o governo, né, do João Goulart, que depois cai, enfim, uma série de movimentos que alternaram essa correlação de força durante um tempo, né? E depois, em alguns locais, passaram a se consolidar. A exemplo da própria Revolução Cubana, a exemplo do governo da Revolução Bolivariana, né, que levou em consideração a Venezuela, que teve avanço dos povos indígenas também na Bolívia, no Peru, no Equador, né, o avanço do imperialismo a partir da Colômbia, né, quando a degola da cabeça dos narcotraficantes locais e passa a se institucionalizar o narcotráfico na Colômbia. A Colômbia é um ponto de referência dos negócios americanos e é uma base forte militar ali. A gente tem o avanço dos governos em Honduras, no Paraguai, né, no próprio Uruguai, no Brasil, e de repente uma avalanche, né, mediada e muito mediada por influência americana, nesses governos. É o caso de Honduras, com a queda do Zelaya, é o caso do Paraguai, é o caso do governo Macri na Argentina, né, da eleição de Macri na Argentina, é o caso agora da recente eleição da centro-direita uruguaia, né, e de Bolsonaro no Brasil, né, talvez uma reação agora ontem, né, com a eleição da esquerda na Argentina e com a resistência que ainda faz a Venezuela e Cuba dentro do continente. Eu queria, Albi, que tu levasse em consideração esse mapa, esse cenário atual, para que tu pudesse fazer as tuas considerações iniciais, ok? Bom, é bastante coisa, né? É bastante coisa. Bastante nós aqui né? estamos da cereja. Nós queremos a cereja do bolo. Então, para ter um bom bolo, a massa tem que ter uma massa muito boa, né? Então, fizemos uma massa muito boa. Agora vamos decorar esse bolo. E que cereja. Beleza. Então, sim, pegando um pouco alguns elementos que tanto o Roger e o Alan colocam, eu acho que primeiro é um livro clássico do escritor uruguaio Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina, né? Eu acho que esse livro sintetiza um pouco esse debate, né? Ou seja, pelo menos nos introduz a esse debate. Primeiro, que a nossa história, a história da América Latina, é a história de resistência, né? Até pela conformação social do nosso povo, dos nossos povos,
ela é uma história de resistência. Eu acho que vocês já colocaram tanto a resistência dos povos originários, né, que foram saqueados, que foram, podemos até dizer, em alguns lugares, que sofreram um processo de etnocídio dos colonizadores, e também o povo negro, que foram aqui trazidos e tanto explorados, né? Então, na verdade, a constituição desses estados americanos, eles se dá a partir da escravidão, né? Do trabalho escravo. Então, isso daí para a gente pensar como que se deu esse processo de colonização desde o século XV, século XVI, e hoje, né? Então, eu acho que esse é um elemento fundamental para a gente pensar a nossa subalternidade, né? Ou seja, como que nós fomos constituídos como povos. Claro que eu quero colocar uma diferença que é importante também, claro que no programa a gente não tem muito tempo, mas a colonização espanhola, ela foi diferente da colonização portuguesa, e os processos também de independência se deram de outra maneira, aconteceram de outra maneira, né? Então, se a gente for ver, analisar a radicalização de alguns países, como que vai acontecer a independência, isso daí eu acredito que é muito importante na constituição de um povo, né? Quando você já a palavra revolução já está ali, isso eu acho que faz uma diferença. Então, esse grande continente, ele tem diferenças, ele tem certa desigualdade em certos processos, mas eu acredito que a resistência é algo em comum. Outro elemento que eu acho importante a gente fazer uma relação histórica é com um conceito que o professor da Unicamp, o Plínio de Arruda Sampaio Júnior, ele faz, eu acho bem interessante, que é o conceito de reversão neocolonial, que para a gente pensar, né, a nossa América Latina hoje, no caso, pensando no Brasil, ou pensar Argentina, nós temos que pensar nessa perspectiva histórica que vocês colocam, né, essa perspectiva de submissão, de subalternidade, mas também de resistência. Mas qual é o papel hoje da América Latina no mundo, né, na divisão internacional do trabalho? Qual é o papel? Né? Então, ele vai nos levar a refletir sobre a volta à colônia, a volta a ser colônia. Um exemplo, né? O que na verdade, hoje, pós-2016, qual é a função desses países latino-americanos, se não exportar commodities, né? Então, como que essa história de subalternidade, ela vai se repetindo, claro que de uma outra forma, né? A dominação também ela vai se dar de uma outra forma, mas uma lógica muito parecida, né? E aí, o Rogério, numa de suas colocações, coloca o que fazer, né? Ou seja, no momento adverso, um momento onde a correlação de força não é favorável à classe trabalhadora, né? Não é favorável. E aí também nós vamos ter que um pouquinho, em 2008, na crise econômica, na crise de 2008, uma grande crise estrutural do capitalismo, e aonde começa a haver reversões de vários processos à esquerda, ou em alguns casos até processos revolucionários, no caso do meu modo de ver, da Venezuela, começam a haver certos retrocessos. E isso também eu acho que demonstra um pouco como que fazer esse enfrentamento com o imperialismo, né? Ou seja, qualquer tentativa
de se conseguir uma soberania real, né, de jogar um outro papel na economia mundial, né, no caso do Brasil, articulando com os BRICS, com a China, com a Rússia, com a Índia, né, jogando um papel interessante na geopolítica. Bom, qual é a reação do império? Qual é a reação do imperialismo contra esses países que vinham se articulando? A reação foram vários golpes. O Paraguai, tentativas desde os anos 90, dos fins dos anos 90 na Venezuela, a própria Cuba também, então esses processos de tentativa de soberania foram atacados pelo imperialismo. Bom, para passar a bola para vocês, eu acho que o importante é que em momentos, nós agora estamos numa crise, uma pandemia, algo global, nunca visto na história do capitalismo. Bom, a ideia é como a gente pode aproveitar essas possibilidades, porque aí eu finalizo, bom, as experiências que as massas, os trabalhadores da América Latina vêm tendo com esses governos, no caso da Argentina, com o governo Macri, né, durou 4 anos, volta o governo de centro-esquerda peronista com Alberto Fernandes. No México também temos um governo de centro-esquerda, né, e possibilidades em outros lugares também. E aqui no Brasil, bom, o jogo está sendo disputado, né? O Bolsonaro não tem uma vida fácil também. Então, essa experiência ela está sendo bastante complicada para esses. O próprio Trump está tendo dificuldades e provavelmente tem grande possibilidade de perder as eleições. Então, essa guinada à ultradireita do imperialismo pode durar não o tempo que eles estavam esperando. Então, eu acho que também nos abre uma possibilidade de resistência e, claro, né, tentar fazer diferente, né, tentar fazer uma resistência de outra maneira, não tão institucionalizada como foram as experiências passadas, principalmente aqui no Brasil. Obrigado, Elbi. Roger, para dialogar contigo e para seguir a provocação, o Elbi nos trouxe algumas referências ali, né, dessa última leitura em relação a avanços e retrocessos de governos progressistas e avanços e retrocessos de governos ligados a essa tese imperialista. Mas eu queria, para te provocar, Roger, o fascismo, dentro desse contexto todo, é essa expressão mais raivosa desse imperialismo capitalista, né? A gente tem ali alguns exemplos do último período, como os mercenários na Venezuela, armados, né? As tentativas armadas de derrubada do governo venezuelano, o avanço sobre as lideranças indígenas, não só aqui no Brasil, mas na Bolívia e no todo o contexto da população indígena. Hoje as lideranças indígenas estão sendo mortas, né, dizimadas. Se você aponta em algum lugar uma liderança ali, em seguida ela está aparecendo aí ligada à morte por chacina, enfim. Nós temos as lideranças nas comunidades também, que seguidamente aparece né, como lideranças que foram mortas, né, pelo poder de Estado, pela polícia. Então o fascismo tem uma versão muito violenta, né, muito armada, muito bélica, que quando as coisas não dão muito certo e não dá no campo, né, da diplomacia, vai na porrada mesmo, né? É o caso, por exemplo, dos golpes, né? A cada vez que há o avanço de governo, a cada vez, por exemplo, que aconteceu em 2016 conosco aqui, não há
uma vitória ao lado desse espaço fascista, eles interferem no poder judiciário, interferem no poder parlamentar e derrubam os governos e avançam com a violência, né? O caso do Rio de Janeiro é um exemplo, ora tomado por milícias, ora tomado pelo exército, né? Numa intervenção que matou um monte de gente. Inclusive houve o aumento das mortes, e aumento das mortes de parte do Estado, né? Então, tem nos últimos 3 anos aumento aí nos índices de homicídios e homicídios praticados por agentes do Estado, né? Principalmente nesses lugares como o Rio de Janeiro. Então, a cada vez que há uma ação, né, progressista e um governo que se alinha a princípios democráticos, há uma reação fascista do imperialismo capaz de se utilizar de qualquer arma para a derrubada dessas iniciativas. O que você tem a comentar conosco, Rogério, por favor? Assustador isso, né? Quer dizer, eu nunca... É legal viver esse tempo, né? Tipo, a gente está vivenciando isso, né? Uma coisa é tu estudar a história, né? E não vivenciar, né? Acho que nós somos uns privilegiados do ponto de vista de vivenciar isso realmente, né, nas nossas vidas hoje. Eu nunca vou esquecer, por exemplo, quando derrubaram o Zelaya, né, que acho que foi a primeira iniciativa do imperialismo norte-americano lá em Honduras, né? E também, tampouco vou esquecer a segunda iniciativa, que foi a derrubada do Fernando Lugo, no Paraguai, né? Onde ele não tinha maioria no Congresso e aí, por uma articulação política, tiraram, né, por motivos esdrúxulos, né, sem fundamento nenhum, tiraram o presidente Fernando Lugo, né, da presidência do Paraguai. E daí para adiante, eu me lembro quando aconteceu isso com o Fernando Lugo, eu disse assim, isso vai ser um processo em cadeia, né, nunca vou esquecer disso. E, de fato, é o que a gente está vendo hoje. Se, por um lado, né, teve um ascenso, né, de um setor, digamos assim, não hegemônico, né, expressado nas disputas eleitorais e políticas de seus respectivos países nos últimos anos, né, por outro lado, teve uma reação que colocou todo mundo em fila e foi destroçando, né. No caso do Brasil, tivemos o golpe em 2016, né? Podemos ter polêmica aqui, quem está me ouvindo, tipo assim, mas que, né, que teve... Bom, gente, olha só, Getúlio Vargas, ele foi deposto, né, no Brasil, pelos mesmos argumentos. Eu me lembro não, né? Estudamos isso, né? Quer dizer, o Carlos Lacerda, né, que era o jornalista ali do Rio de Janeiro, que fazia a oposição mais ferrenha, né, usando a rádio, inclusive, né, e aí o espaço da UDN, dizia que o Palácio do Catete estava no mar de lama da corrupção. O Jean Goulart, que foi na sequência ali, em 63, 64, também foi, né, um dos motivos que levaram à sua destituição foi a tal da corrupção, né? A corrupção, me parece que ela é sempre colocada na paleta de governos, digamos assim, progressistas, né, que se propõem a rediscutir um pouco essa questão do Estado, o Estado Nacional, para quem que ele existe, e aí redefinir outras prioridades, né? Por exemplo, é um crime, né, até então, né, no Brasil, e acho que se expande aí pela América, né, é um crime discutir, por exemplo, diferença social, abismo de classes sociais, quer dizer, os muito ricos e os muito pobres. Qualquer iniciativa do ponto de vista do Estado, né, para tentar solucionar essa problemática aí, né, gente, de divisão, ou melhor, de diminuição, né, do abismo social que existe aqui entre as classes sociais nessa América, é motivo de ser taxado de comunista. Imagina João Goulart comunista. Imagina fazendeiro de São Borja, né? Não tem muito, do ponto de vista sociológico, não tem nenhuma relação do ponto de vista aí da luta de classes,
não fazendeiro, gente, conservador, né, cara, com uma cultura aí, né, mas tinha uma visão, digamos assim, melhorada, humanista, inclusiva, né, caiu por quê? Por ser comunista, né. Getúlio Vargas também foi taxado de comunista. O Lula, né, o Lula é taxado de comunista. O Lula não é comunista, né? O Partido dos Trabalhadores aqui no Brasil ele não prega a tese comunista, não quer dizer que não tenha setores que são mais dentro internamente do PT que debatem essa tese, mas o Lula não é comunista. E aí hoje nós somos o quê? Taxados, né? Taxados de comunistas e do diabo, sei lá qual é o argumento, né, gente? Então, assim, tu vai ver do ponto de vista da história, são os mesmos, né? Qualquer governo de centro, né, que se propõe a fazer uma readequação, quer dizer, tem muito rico e muito pobre, vamos tentar diminuir essa diferença entre muito rico e muito pobre, cai do governo, né? Cai do governo, é assustador, né? É assustador, né? Do ponto de vista da história do Brasil e do ponto de vista da história da América, né? É algo que parece que é sagrado, intocável pelas elites crioulas e as elites brancas, né? No geral da América e no caso do Brasil, inclusive, né? Discutir qualquer coisa nesse sentido de reformas, né? Reformas é criminoso, né? Quer dizer, não é possível um governo rediscutir a redistribuição de renda, por exemplo, né? É automaticamente destruído, né? Seja por golpes militares, pela força, né? Quando tem uma sociedade civil potente aí para sustentar, ou seja por golpes jurídicos. É assustador, né? Assustador. O nível, isso que eu queria deixar claro aqui na minha fala agora, né? É assustador o nível, né, de subordinação das nossas, chama assim, de elites dirigentes, né? Seja em qualquer país, do México para baixo, é assustador o nível dessa elite, né, dos seus respectivos países, que dizem, né, ela se acha dirigente desse país, se contentar com migalhas, e não admitir, né, o acesso, né, à maioria, né? É algo que me deixa profundamente incomodado, né? Não se trata ainda, né, não se trata de uma revolução, não se trata de uma redistribuição de renda, de propriedade, não se trata de algo mais profundo do ponto de vista da estrutura de cada país, se trata apenas de aproximar, né? Diminuir a diferença social, e isso utilizando políticas públicas do Estado, isso do México para baixo. É assustadora a reação dessa elite, né? Que se incomoda, né? É algo sagrado, é sagrado para eles não mexer nisso, né? Quer dizer, estamos condenados, sim, a maioria da população do Brasil e da América Latina, segundo essa forma de ver o mundo, né, de ver a América, estamos condenados à miséria, né? Estamos condenados a viver como, né, utilizando vários argumentos, né, inclusive religiosos, né, que nós temos que pagar os pecados mesmo e não ter dignidade. E é importante também chamar a atenção, né, hoje mesmo saiu uma matéria da intervenção dos Estados Unidos, que a gente já sabia, né, gente? Os Estados Unidos intervêm na política externa aqui dos países da Latinoamérica, e no caso específico do Brasil, há muito tempo, né? De Getúlio Vargas, Jango, e a própria questão do golpe aqui em 2016 com a Dilma, né? Ficou evidenciado aí documentos, né? Hoje apareceram isso, que da gestão, né? Quer dizer, da construção dos Estados Unidos da América através das suas agências de espionagens e de serviços estratégicos, da destruição das empresas aqui nacionais e a destituição de governos democraticamente eleitos aqui no Brasil e na América Latina inteira, né? Desde coisas mais duras, né? Por exemplo, aqui no Brasil tivemos um golpe arranjado, né? Jurídico, midiático, empresarial. No caso do Uruguai, a fragilização da centro-esquerda aí, né? Hoje temos os conservadores ali no Uruguai, a Argentina idem,
né? Mas no caso da Bolívia, golpes descarados, né? Muito parecidos, inclusive com o caso do Brasil, o caso do Paraguai, né? Então, hoje temos polos ali, tipo o México, que tenta rediscutir, mas acho que tem que aprender que este caminho da legalidade burguesa, a regra do jogo, isso que eu aprendi, gente, quero ser honesto, que eu aprendi que quando tu não está contente, tu coloca uma outra opinião, né? Tu pode até ganhar, né? A tua opinião ganhar, mas não quer dizer que tu vai implementar, né? Acho que o México precisa aprender, acho que a América Latina inteira precisa aprender que esse jogo aí não é jogo, né? Quer dizer, quando eles do andar de cima percebem que vão perder, eles esquecem a regra do jogo e vão para a truculência, né? E aí cada país à sua maneira, né? No caso do Brasil, volto a dizer, né? E aí eu não quero dialogar, tipo, tá falando, tipo assim, tu tá entre A e B, tu tá se posicionando. Olha só, até posso me posicionar, mas assim, acima de tudo, essa posição é pelas regras. As regras não funcionam. Quando eles, do andar de cima, começam a perceber que eles podem perder espaço, eles viram a mesa, né? Jogam a mesa para cima e utilizam o aparato do Estado aí para repressão. Então, assim, algo que acho que essas forças, né, que entendem a América, que poderão, né, compreender a América de um outro patamar, um pouco mais soberano e tal, acho que nós temos que compreender que essas regras do jogo são insuficientes. Isso linka aí com outros debates que a gente teve aqui no programa, né, que é a insuficiência deste modelo político que a gente está hoje colocado, né? Mesmo participando do jogo político, acho que 2016 foi a prova concreta do ponto de vista dos brasileiros, mas eu acho que isso é uma reflexão que os países têm que fazer aí nas suas unidades nacionais. Esse jogo aí não está dando mais conta, né? Quer dizer, quando o andar de cima começa a perceber que vai perder, eles viram a mesa descaradamente, né? Descaradamente, e utilizam todo o seu arsenal, né? Desde das meia dúzia de famílias que dominam os meios de comunicação, a meia dúzia de famílias que dominam o crédito e os bancos aqui no Brasil, enfim, né? Espalha isso como rastilho de pólvora, né? E a gente não consegue sair dessa situação, né, desta forma, né? Portanto, temos que começar a perceber e ver. Eu não tenho aqui a solução, não tenho o caminho, né, mas começar a ver de outra forma, né? Acho que é um problema a gente acreditar, né, no jogo. 2016 me fez eu aprender isso. Nós temos que aprender que esse jogo a gente avança até ali, mas depois eles puxam a mesa, puxam o tapete e aí o jogo é deles, né? E aí constroem mais variadas narrativas para justificar isso. Acho que nós temos que rever, né, com profundidade aí o que a gente vai fazer daqui para frente do ponto de vista das maiorias, né, da América, né? Do ponto de vista de quem vive do salário e vive do trabalho, do ponto de vista, né, disso, mas também com corte de classe, melhor, isso é classe, mas do ponto de vista de corte de raça, do ponto de vista, né, do corte de gênero, né, do ponto de vista das culturas alternativas aí que a gente tem espalhadas aí pela América, que são muitas, a gente tem que começar a rever e refazer pactos, acordos, e acho que, né, temos que rever o método de disputa do tal chamado de poder, né, cara, porque no máximo que a gente consegue é um governo. E este governo, no máximo que consegue fazer são coisas né, mínimas, né, compensações que assim mesmo, e aí eu falo do Brasil historicamente, incomodam absurdamente a elite aqui deste país, né, a burguesia nacional, a ponto de defenestrar, de matar e tal. E o fascismo é a expressão mais radicalizada disso, né? Quer dizer, do fascismo do senhor Jair Bolsonaro, né, da sua estupidez mundialmente conhecida ignorância, até, né, os planos aí, né, do Banco Mundial, quer dizer, as agências de controle, né, quer dizer, o capitalismo mundial, é a mesma face, é o mesmo modelo, só que de uma forma mais violenta ou menos violenta. Então, assim, a gente tem que começar a rever
a nossa estratégia, do ponto de vista das maiorias, né? Olha só que petulância, estou afirmando isso, das maiorias, sim, porque nós somos as maiorias, nós não somos minoria aqui, nós não somos vanguardinha, entendeu? Querendo mudar o mundo, nós somos as maiorias. A hora que as maiorias perceberem o que está no jogo, a água, a privatização da água, né? A questão das condições de trabalho minimamente aceitáveis para criar os filhos, né? Os espaços públicos, gente, nas nossas cidades, né? Quer dizer, as políticas públicas de fomento à agricultura familiar, que boa parte das pessoas vivem na agricultura familiar, quer dizer, estão acabando, quer dizer, estamos jogando para a cidade, para a miséria, né? Sem espaços de integração, de lazer, né? Sem direitos trabalhistas, né? Sem direito à água, né? Então, assim, é algo que é assustador do ponto de vista desse continente que até então, né, foi tão explorado e que em alguns momentos da história se constituiu resistências e se firmou, inclusive, nas legislações, mas que hoje, daqui para frente, nós temos que rever profundamente isso, como que a gente vai reagir, resistir e avançar. Porque do jogo que está colocado hoje, eu, sinceramente, não vejo isso como estratégico, talvez como tático, né? Quer dizer, eleger governos progressistas, né, importante, mas mais que isso, acho que temos que chamar todo mundo aí, isso linka de novo em vários programas antigos, aí na necessidade de cada indivíduo, né, homem e mulher, né, jovens, idosos aí, né, que estão preocupados com isso, de se vincular de alguma forma, não precisa ser no sindicato, mas pode ser na associação, né, pode começar a organizar um entorno, né, quer dizer, muita coisa está em jogo, né? E isso não é só um caso específico nosso, de eu estar falando do que eu vejo, mas isso é uma realidade objetiva de um continente inteiro, né, que historicamente foi oprimido, né, e que é oprimido, que de vez em quando resiste, mas aí que está, né, a eficácia dessa resistência tem que ser maior. E me parece que as regras do jogo, esse é o grande problema desse programa hoje, as regras do jogo são suficientes para a gente resistir, a gente tem que ser ousado e começar a tentar experimentar outras alternativas de resistências, mais comunitárias, é verdade, né? Mais reais, né? Vizinhos, família, filhos, pai, mãe, né? Comunidades, e começar a entrar num processo de organização aí muito maior, porque se não fizer isso, nós estamos condenados a pagar a água que a gente bebe, que até então a gente não bebe, né? A gente não paga, né? Pagar, daqui a pouco a gente vai pagar o ar, daqui a pouco a gente vai começar a pagar, ou, né, se não tiver condição de pagar, vai ter que subordinar uma lógica absurdamente escravocrata, gente, né? Eu acho que esse é o grande desafio aí da América Latina, não falo só da América Latina, né, tem que incluir também o continente africano, né, que também está no processo, talvez até, se a gente quisesse olhar um pouquinho o que vai ser o futuro, é mais ou menos isso, né? Somos um país rico, continental, com muitas riquezas, muitas potencialidades, ou seja, na África pisam em diamante, mas passam fome, né? Aqui no Brasil, mais ou menos isso, nós pisamos na água, pisamos em riquezas minerais, pisamos num povo, ou melhor, somos um povo extremamente criativo, inteligente, com muita capacidade, mas o sistema econômico, né, como ele está colocado hoje, né, não nos suporta, né, nos exclui, né? Então, assim, é absurda a concentração de renda nos países mais ricos, e aí o desdobramento disso, a concentração de renda nessas burguesias medíocres, né, dos nossos países da América Latina, onde nós temos que romper com elas. Né? Não tem outra alternativa, acho que temos que fazer uma ruptura com essa nata dirigente aí que não dirige nada nos seus negócios deles. E aí coloco também o papel dos exércitos, né, que serve os exércitos nacionais, né, no caso do Brasil, a que Deus serve, né, a que perspectiva serve o exército brasileiro, né, que eu sempre digo, né, não sei se tem capacidade de enfrentar algum país na mesma condição, mas são muito autoritários, são muito, digamos assim, muito proprietários de apontar o fuzil aqui para dentro, né? Para dentro dessas fronteiras, né? Aí é fácil, né? Aí é muito fácil ser do exército, né? É muito fácil não ter uma mínima visão de responsabilidade com o povo, né? Aliás, a maioria do exército, boa parte do exército vem do povo. Quando tu perde essa referência do povo, onde se torna uma casta no ar, né?
aí fica complicado, né? Então, acho que várias coisas, né? Tem muita coisa a fazer na educação, refletir nossa prática dentro da sala de aula, dentro da escola, o trabalho coletivo, né? Eu vivo isso, né, na educação, acho que é o grande desafio da minha vida, tentar entender isso, né? E acho que é um caminho muito importante, não é à toa que eu, particularmente, fiz uma opção, né? Eu podia ser brigadiano, não, nada contra indivíduos, amigos, colegas, né? Enfim, da infância que são brigadianos hoje, né? Mas eu acho que é muito mais interessante na minha vida ser da educação e formar as pessoas e não destruir as pessoas. Porque nós estamos falando de máquinas, de sistemas, né? Uma destrói e tende a destruir, não quer dizer que tu destrua, mas você está dentro desse sistema, e outra constrói, né? Apesar dos seus problemas, enfim, né? Suas contradições, constrói as pessoas. Né? Não é à toa que a gente acaba indo para a educação, porque a gente tem, mesmo sabendo que a gente ganha menos, mas a gente está construindo alguma coisa. Isso me basta para poder dormir com tranquilidade de noite e saber que eu fiz alguma coisa de interessante na vida, para mim e para os meus iguais, né, para os meus descendentes, para os meus vizinhos, para a minha comunidade, certo? Então, acho que esse é um grande debate. Este caminho dado hoje, né, das eleições de 4 em 4 anos, tendo ou não uma alternativa progressista, popular, que reveja ou que coloque na pauta essa questão da nossa soberania enquanto Latinoamérica, enquanto país, Brasil, será que isso dá conta ou teremos que ter mais organização, mais protagonismo das pessoas? A exemplo da Venezuela, né? Quero dizer, por que a Venezuela resiste? Tem motivo. É a organização das pessoas, com os seus problemas. Tem um monte de problema, eu tenho meus problemas, né? Não sou uma criatura perfeita. A Venezuela não é perfeita. Agora, eles estão resistindo, né? E aí, por que será que eles resistem? Né? Por que será que nós perdemos? Né? Acho que esse é o grande debate hoje, de nós tentar reivindicar essa história de luta da América Latina daqui para frente. Essa é a minha contribuição neste momento. Obrigado, Roger. Eu queria aproveitar esse espaço, enquanto o Elbo se prepara ali para as provocações que o João Roger deixou, para fazer um pouco de propaganda. Nós vamos ter na próxima sexta-feira, no sábado e no domingo, 3 etapas do primeiro festival Canto Online de Capoeira. Vou pedir para a produção que coloque uma palhinha aí do que vai acontecer, se for possível. Esse primeiro festival, houveram 24 canções escritas de diversos municípios do estado do Rio Grande do Sul, organizados a partir de uma união aí de mestres capoeiristas e em parceria com o jornal O Coletivo. Então, nós vamos estar levando aí na próxima sexta-feira ao ar os 24 músicas inscritas para o festival. No sábado, nós vamos estar aqui com os mestres que vão escolher os 5 finalistas, 5 finalistas, não tenho bem certo o número aqui, e no domingo nós vamos conhecer cada um, né, dos finalistas numa live que nós vamos iniciar às 17 horas do domingo. Então, sexta-feira, às 20 horas, a apresentação das 24 músicas inscritas. No sábado, a partir das 19 horas, a apresentação da escolha, né, com os mestres e a banca de escolha dos vencedores. E no domingo, uma live aí ao vivo com os finalistas vencedores. Então, aí deixa a palhinha aí, produção, pode rolar só um pouquinho. É possível? Aí. Ninguém nunca viu, sereno caiu, a sereia da grama, sereia do rio, sereno caiu, vou jogar capoeira como ninguém viu, sereno caiu, tem sereia no mar, tem sereia no rio, sereno. Então, fica a dica para a programação de final de semana.
É o primeiro Festival Canto online de capoeira, a partir de sexta-feira, aqui no jornal O Coletivo. Eu vou pedir para a produção passar um pouco dos comentários para a gente poder enaltecer a nossa audiência. Aí o Joanes Rosa, sempre atento, sempre conosco aí, muito obrigado, esse é fiel do programa. O Cirilo Nunes da Silva, Roger, muito preocupado. Aí, considera a preocupação do Cirilo aí, Roger. Saudade, seu lindo. Vamos lá, adiante. A Adriana Porto Alegre Rosa, grande abraço, amigo Roger, saudades. O Átila Silva, saudade, Átila. Aí, boa noite, dando boa noite para o programa. Rose Menezes, dando boa noite, obrigado, Rose. Ângela Souza, boa noite a todas e todos, principalmente para esse grande referência que é o Roger. É verdade, o referência aqui no programa, terça parte é o Roger e aquela ilustre aparência que ele mostra, né, com foco direto daquela luz e a bandeira de CEPERS no fundo. Obrigado, Roger, obrigada, Ângela. Excelente debate, precisamos dessa discussão. É a Sônia Soares conosco essa noite. Obrigado, Sônia. Aí o Fabrício Correia, âncora do programa oficial, aguardamos aí a tua jornada, tu retorne logo para coordenar os nossos trabalhos aí. Fabrício Correia, que lindo, bom debate. É isso aí, Fabrício, obrigado. A Rosa Job diz que a internet está com problemas lá, e realmente a gente tem ali no município dela, Encruzilhada do Sul, um problema sério de comunicação em relação à internet, e com esse vendaval aí, esse ciclone bomba, né, que nós tivemos aí tivemos um problema com a internet naquela região. Gabriela Santos Rubim, muito obrigado, Gabriela, pela tua audiência no nosso programa, obrigado mesmo. A Miriam Gonçalves Teres, obrigado, Miriam, boa noite para você também. A Adriana Porto Alegre estava conosco, excelentes reflexões, hashtag tamo junto, pode crer. Grande Márcio Medeiros Félix, grande amigo, saudade de ti, cara, muita saudade mesmo. Coloca aqui para nós, boa observação do professor Roger, a corrupção é sempre utilizada como forma de atacar os governos progressistas. O Márcio também teve uma outra consideração de que a corrupção na administração pública não se combate com espetáculo, mas com rotina, com discrição, com sistemas de controle que realmente funcionem. Obrigado, Márcio, por tua participação. Saudade, cara. Wagner Amaral Guedes traz a contribuição. Quando não é comunista, é essa categoria sem definição de populista. Basta qualquer aceno em falar sobre o povo, enquadrando a maioria da população, ao invés da população restrita de quem o Estado presta conta. Obrigado, Wagner. A Silvia Hack, boa noite. Acabei de assistir Lula e Leonardo Boff. Olha aí, ó, boa programação. Quem sabe na sequência do programa já pega o retorno da live lá e assistir Lula com Leonardo Boff. O Dilson dos Santos, cativo do nosso programa. Obrigado, Dilson. Belas reflexões é o que ele diz para nós aí. Obrigado a você, Dilson. O Leon Gonçalves, boa noite, camaradas. Boa noite para você, Leon. Muito obrigado pela tua audiência. A Salete Escaramuça. Infelizmente, precisamos reconhecer que aceitamos com passividade muito do desrespeito com o trato de todos os serviços públicos, saúde, educação, saneamento, etc. É isso aí, Salete. Obrigado pela tua contribuição. Elias Costa, bom debate. Debate muito bom, parabéns. Obrigado, Elias, pela tua audiência também. Obrigado mesmo. Então, compartilhe e curta a nossa página, facebook.com/jornal coletivo. O programa Em Busca da Cereja também vai para o YouTube, é só buscar lá no nosso canal, Em Busca da Cereja, no YouTube, que vão estar lá todos os nossos programas da grade de programação do Jornal Coletivo. E lembrando a todos que já tiveram a palhinha na semana passada, e a gente vem anunciando isso na programação através da página, que na semana que vem nós estaremos com o portal de notícias do Jornal Coletivo. O endereço vai ser jornalocoletivo.com,
né? Então, quem quer referência aí na informação, esse coletivo, Mutirão, que tem trabalhado na produção do conteúdo da página, agora vai também se expressar pelo portal de notícias. Também você vai encontrar lá o nosso conteúdo produzido aqui pelo coletivo de produção do jornal O Coletivo. Para retomar o nosso debate, então, feita a palhinha, feitos os agradecimentos, eu queria provocar o professor Elbi com essa atual conjuntura das elites com essa pandemia para mais um conjunto de ações. Nós temos nos dias extremamente nefastas, não só para a humanidade, né, mas para o planeta. É o caso, por exemplo, do projeto de privatização da água no Brasil. São as ações que principalmente no eixo Colômbia, Estados Unidos, né, de avanço desse círculo de mercenários, né, para tentar dar conta desses programas progressistas que estão em curso em alguns países da América Latina. Então, com base nisso, pandemia, avanço do imperialismo passando a boiada, como diz, né, o camarada do meio ambiente aí brasileiro, e aproveitando essa discussão, pandemia é sinônimo de limpeza, né, numa ação fascista? Deixa rolar o vírus, deixa morrer, porque quem está morrendo nesse momento são pobres, trabalhadores, né, idosos, jovens, a população negra, a população indígena em massa, né, são vilas inteiras atacadas pelo coronavírus com altíssimo grau de mortalidade, né? Então, pandemia é expressão também fascista desse avanço liberal, imperialista nas Américas, professor Elbi? Nas Américas, professor Elbi? Bom, no caso dos Estados Unidos, governado pelo Trump, e do inombrável aí do Bolsonaro, eu acredito que eles tiveram essa linha de negação da pandemia e de algo assim de provocar um certo caos, né? Um certo caos. Mas isso deu um desdobramento diferente nos Estados Unidos e aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos, o Trump sentiu que essa estratégia utilizada por ele não deu certo, tanto é que ele tá 10 pontos de distância do candidato democrata. Então, com um fenômeno de uma irrupção de manifestações que tem um cunho antirracial, mas que, se a gente for analisar, a pandemia é muito importante nesse processo de embate dos setores jovens, negros, americanos. Então, eu acho que, no caso desses dois desgovernos, pode ser que eles pensam, no caso do Bolsonaro, assim, a questão do caos, de sembrar o caos, de estar sempre tensionando e tal. Mas eu gostaria de voltar um pouquinho à questão quando a gente fala sobre fascismo, de que, na verdade, o fascismo, a elite, na verdade, o setor dominante do imperialismo, que hoje podemos dizer que é a oligarquia financeira, ela pode se utilizar dos fascistas. No caso do Brasil, foi o que restou para eles, porque, na verdade, não era o plano A. E nos Estados Unidos também não era o plano A, né? Então, por que então nós temos o ascenso dessa franja fascista que governa alguns países, né? No caso, dois países, os Estados Unidos, o principal país do capitalismo,
e o Brasil, que também é um país importante. No caso, eu acho que nós temos que voltar em 2008, ou seja, essa crise que vai mudar a correlação de força, inclusive as necessidades do capitalismo e dos capitalistas, né? Vai aprofundar, se a gente for analisar como que a pobreza aumenta nos Estados Unidos a partir de 2008 para cá, é uma coisa impressionante, né? Então, o ascenso do fascismo, eu tô colocando a questão do contexto, por que surgem esses caras, certo? Porque daqui a pouco não é o melhor para a oligarquia, ou seja, os caras que realmente dirigem o mundo, daqui a pouco não é a melhor forma, né? No caso do Bolsonaro, mesmo do Trump, são os caras boçais, são os caras que não têm condições, né, de civilidade, no caso. E eles precisam, o capitalismo também precisa ter uma certa cara, né? Precisa ter uma certa, na verdade, certas condições, né, para que ele se apresente, para que ele possa dominar sem ter que reprimir, né? A partir da ideologia, enfim, ele precisa ter mecanismos que ele consegue manter sua hegemonia sem a coerção. E no caso desses governos, não acontece isso. Na verdade, eles buscam tensionamento para poder reprimir, para poder, enfim, mostrar a sua potencialidade indiscriminada de irracionalidade. Então, eu acho que é importante a gente ver o contexto socioeconômico que vai dar a possibilidade desse setor minoritário, no caso, porque se a gente for analisar, não é maioria, dentro inclusive da burguesia, que eles possam surgir. No caso, Estados Unidos, Brasil e Europa. Por que, aí a pergunta, por que os principais países da Europa não surge um Bolsonaro, não surge um Trump? Né? Isso é uma pergunta interessante também. Então, na verdade, não é todo o imperialismo que é representado por esse fascismo. Né? São em alguns países e, na verdade, eles são minoritários. Né? Eles têm o governo na mão agora, mas não têm a hegemonia do processo. E isso, por que eu digo isso? Porque isso nos dá a possibilidade da gente intervir nesse processo. Né? Aqui no Brasil, nós vivemos um momento bastante complexo, onde aí eu pego um pouco da crítica que o Roger fez sobre a esquerda brasileira, principalmente o Partido dos Trabalhadores, uma questão estratégica, uma questão estratégica. Né? Hoje no Brasil está colocado o quê? O que nós vamos fazer? O que fazer? Né? A grande pergunta do nosso grande pensador e revolucionário russo Lenin, o que fazer? O que fazer agora nesse momento? Nós vamos fazer uma frente com os caras que deram que participaram do golpe em 2016, nós vamos construir só com os nossos. O que fazer agora? Né, como esquerda? Como a esquerda, no momento de pandemia, pode pautar a política nacional? Né? Então, eu acho que nós vivemos essa disjuntiva. Ou seja, o que fazer nesse momento para que a gente possa disputar novamente, no melhor das condições, o futuro do Brasil, no caso. E eu acredito que a gente tem que aprender com os nossos erros e as nossas limitações. Se a gente for ver, e aí não sei se foi o Alan ou o Rogério que coloca, todos os processos, desde do fins dos anos 90, que começa com a Venezuela, com o Chávez, acho que foi 98, né? 97, 98, que o Chávez assume o poder, que se consolida ali como uma alternativa de esquerda, bolivariana e tal. Depois nós vamos ter as grandes crises do começo dos anos 2000. Nós vamos ter primeiro a grande crise, a crise na Argentina de 2001, depois nós vamos ter
crise no Uruguai, crise em vários países, na Bolívia, no Equador, no Brasil também, que aí que ganha o Lula, né, em 2002. Então, todas essas experiências, algumas de centro-esquerda, outra mais à esquerda, mas todas dentro da institucionalidade burguesa e dentro das normas do capitalismo convencional, né? E quase todas foram derrotadas, né? Quase todas foram derrotadas. Só sobrou Cuba e a Venezuela. E aí, por que sobraram? Então, acho que nós temos que, para pensar muito bem o que aconteceu, quais foram as nossas falhas. E aí eu pergunto, como pode ser, né, que o PT teve 12, 13 anos no governo e não conseguiu ganhar setores da classe trabalhadora, para pelo menos que que essa classe trabalhadora saiba que o Bolsa Família, ou a Minha Casa Minha Vida, que muitas conquistas, que mesmo que não foram suficientes, mas que foram importantes, né? E as pessoas não sabem. Então eu fico pensando, né? Eu que morei na Argentina, e todos os dias os argentinos falam do General Perón, porque ele conseguiu fazer esse diálogo com as massas, e as massas entenderam, né, o que ele realmente fez e o papel dele para o povo argentino. Então, eu acho que é isso, é um pouco quando o Roger fala de conversar com o nosso povo, tal, ou seja, a construção política, né, não pode só se dar na lógica parlamentar, só na questão da política parlamentar. Ela tem que se dar em outros âmbitos também, principalmente no território, né? Então, acho que são experiências que nós temos que ter em conta para poder disputar, não só com o fascismo, com a direita tradicional, um outro rumo aqui para o Brasil. E para finalizar, deixo essa pergunta, né? Ou seja, qual política a esquerda brasileira ou a esquerda latino-americana tem que construir para que a gente não repita as mesmas limitações que fizemos no período passado? Não sei por que não estou escutando. Meu microfone aqui, a produção me puxando a orelha. De pronto para as tuas considerações finais, e depois eu passo de novo ao professor Elber para as considerações finais dele e seguimos a programação. Roger, contigo. Libera teu microfone, querido. A produção chamando a nossa atenção de que a gente está deixando os nossos microfones. Oi, tô aqui. Então é a busca da cereja, né? Quer dizer, são os detalhes, a cereja é o detalhe, né? Pois é, uma coisa que eu acho que a gente tem que aprender de forma coletiva, né? Apesar, né, dos avanços que são inegáveis na vida de cada trabalhador e trabalhadora, né, que conseguiu, né, acessar a sua casa, conseguiu acessar bens de consumo, conseguiu acessar a universidade e outras coisas a mais, né? A população conseguiu ter uma renda, conseguiu ter uma dignidade aí de alimentação, enfim, isso é inegável, mas me parece que a gente não poderá, né, a partir de agora, repetir a mesma fórmula, né? Acho que temos que, primeiro, apontar um avanço, algo além disso, né? E mais importante que os avanços é o método de como que a gente vai avançar, né? A gente pode fazer de novo, né? Eu tenho sustentado a tese de programas anteriores, inclusive, né? Tem uma história, uma linha de pensamento. Eu
particularmente, eu não acredito no retorno do keynesianismo, né? Quer dizer, o Estado provedor de serviços públicos num contexto onde a hegemonia do capital, neste modelo que eu estou falando, né, que é o capitalismo atual, é o capitalismo financeiro, né? Eu não vejo, claro, poderá acontecer de uma forma parcial, ou tipo temporária, médio prazo, né? Vamos se preocupar com as pessoas e tal, mas isso é conversa para dormir. Na realidade, o sistema vai exigir, uma questão da lógica dele mesmo, né? Ele é automático, ele vai exigir. Isso é insuficiente. O keynesianismo não está na moda, né? Apesar de alguns governos dizer, como é importante ter como é que é o primeiro-ministro da Inglaterra, né? Depois que ele teve o Covid-19, disse, como é importante o sistema público de saúde, né? Beleza. Assim como a gente pode, hoje no Brasil, dizer, puxa vida, cara, se não fosse o SUS, né, o que seria, né, dessa pandemia neste país, né, cara? Seria algo avassalador, apesar de tudo, muita coisa contra, né? A princípio, o próprio Executivo Federal, o próprio Bolsonaro ser contra, né, essa questão de medidas aí preventivas ao Covid, mas o que seria dessa pandemia em âmbito de Brasil sem o SUS, né? Então são coisas para a gente refletir. Porém, eu acho, esse é meu pensamento, eu acho que a gente não, eu acho que isso não tem fôlego do ponto de vista do Estado que pense, né? Ainda mais no Brasil, né? Quer dizer, pense a saúde pública, pense a educação pública, né? Pense os espaços públicos, né? Não é à toa que os shoppings estão tomando conta, né? Quer dizer, eu penso que é necessário a gente estar à frente, né, dessas perspectivas. E aí estar à frente a essas perspectivas é mudar a economia, né? É mudar o jeito que as coisas se organizam, né? É mudar o jeito do Estado, é mudar o jeito da participação política, é muito além de algo para compensar. Acho que a gente aprendeu a lição, né? Historicamente falando, né? De 2016 para cá, penso eu que as forças progressistas, de uma maneira super generosa, né? Quando eu falo isso, as forças políticas que querem as mudanças necessárias nesse país, historicamente falando, porque essas mudanças são históricas, não são de agora. Este modelo, este jeito, né? Não estou dizendo que tem que excluí-lo, né? Acho que tem que estar nele, né? Mas perceber que está além dele as transformações necessárias. Portanto, acho que o sistema político precisa ser reformado, né? Urgentemente, né? Quer dizer, eu acho que tudo isso que a gente está vivenciando hoje no Brasil é resultado de um esgotamento do modelo político e isso não dá para esquecer essa lição. Acho que nós precisamos mostrar uma alternativa, né, democrática, não autoritária, como está se querendo fazer, uma alternativa democrática a esse sistema político e, simultaneamente, né, uma mudança, né, do ponto de vista da economia, né, quer dizer, não dá para a gente ficar preso a dogmas, né, a dogmas do mercado, né, e aí acho que a gente não precisava, e aí se a gente não fizer nada, acho que vai ser muito pior, né, o modelo econômico precisa ser revisto, né, a economia é necessário que a economia sirva para alguma coisa, né, e esse servir alguma coisa não é só para os mesmos de sempre, né, a meia dúzia de felizardos, né, que não bota o pé no chão, né? Acho que a economia tem que servir às imensas maiorias, né, que estão aqui, né, no mundo real, que a gente conhece e que pisam, né, que pisam no chão, que produzem poeira, que fazem barro, né, que trabalham, né, que tentam sustentar aí a sua vida e seus filhos, e, enfim, as comunidades precisam acessar essa economia. Portanto, penso eu que este modelo, né, do jeito que está colocado hoje o capitalismo, na financiarização dele, não tem espaço de longo prazo para o tal do keynesianismo. O que é o keynesianismo? É o Estado prover isso, né? Quer dizer, eu acho que a gente precisa superar isso e apontar uma outra forma de economia. Obviamente, né, que isto é uma tarefa extremamente difícil, porém não é impossível, né, porque a gente entende que na medida que a gente vive, né, neste lugar,
a gente também pode ser, basta querer, e aí não é de forma individual, mas é de forma coletiva, fazer acordos de que mundo a gente vai querer daqui para frente. Obviamente que isso não vai ser fácil, mas também, né, estou dizendo, não é difícil, não é impossível, né? É necessário avançar, né, para além do que está dado, além do espaço, eu gosto muito dessa palavra, além do espaço concedido, né? Esse espaço concedido, ele, ao mesmo tempo que ele nos concede uma relativa liberdade, ele também, uma democracia, né, em tese, ele também nos prende, né? Porque parece que quando tu sai disso e amplia a democracia, tu vira um ditador, né? Pelo menos a Rede Globo fala isso. William Bonner cansa de chamar qualquer pessoa, qualquer indivíduo, qualquer país que faça uma ruptura, né, do ponto de vista de atender as maiorias, chama isso de ditadura, né? Nós precisamos rever melhor o que é ditadura, o que é democracia, para quem, né? Para quem se refere, quem é que está falando, né? E me parece que não somos nós que estamos falando. E aí, ponto, né? Finalizo aí a minha intervenção aí dos desafios aí que a América Latina tem, né? E que nós, consequentemente, temos como seres viventes e em compromisso com as futuras gerações e para elas também, as futuras gerações, se existir planeta. E aí finalizo dizendo que a necessidade, gente, da gente estar tentando propiciar aí, né, uma comunicação alternativa, né, estimulando, né, nós não somos apenas receptores, nós somos seres humanos, somos, por natureza, pessoas que refletem sobre a vida, de qualquer nível, a gente reflete sobre a vida, portanto, essa reflexão nos torna, de alguma medida, intelectuais também, né, todo ser humano é um intelectual, todo ser humano tem condição, né, porque ele consegue mudar o mundo e consegue sobreviver a partir do seu trabalho dentro deste modo de produção, e, portanto, ele é muito mais que uma mão de obra simples e pura, né? Ele é muito mais que isso, ele é um agente de transformação, basta se conscientizar disso. A professora, minha querida colega Neda, me fez uma provocação aqui, a terceira via. Pois é, a terceira via me parece que teve seu auge ali com Bill Clinton, Tony Blair, né? Acho que dá para colocar nesse debate aí, né, de uma maneira não muito qualificada, mas dá para colocar o Fernando Henrique Cardoso, né, no Brasil, quer dizer, a gente fazia a mediação de tudo isso, mas aí eu coloco um elemento que para mim é muito concreto, assim, dentro das minhas leituras e tal, que o sistema não tem espaço para a terceira via, no meu ponto de vista, não tem mais espaço para a terceira via, né? O jogo é muito alto, a banca é grande, a banca é alta, né? Para perder tempo na terceira via, né? É tudo ou nada, né? Mesmo que esse tudo seja o fim da espécie humana e do planeta, né? Acho que como é que é, retoricamente falando, essa meia dúzia de famílias que dominam o mundo, né, do ponto de vista da riqueza, elas não vão recuar e vão avançar, custe o que custar, né? Portanto, penso eu que a gente tem que isso, né, reafirmo e refaço a fala, temos que estar pensando numa outra forma de economia, uma outra forma de sociedade, uma outra forma de política, né? E isso significa tirar essas famílias do jogo, né? Essas famílias precisam sair, né? Não dá mais, do ponto de vista do Brasil e do ponto de vista do mundo, essas famílias não podem mais fazer o que elas estão fazendo, né? Se achando donas do mundo, e aí o mundo é de todos, né? É de nós também, e não só de nós, é dos animais, é das árvores, é da flora, né? Enfim, é um mundo, o planeta, ele é muito maior, né, do que meros lucros, né? Meros resultados imediatos, né? Nós precisamos pensar a existência e a sobrevivência e o equilíbrio desse planeta para o médio e longo prazo, para as futuras gerações, sob o preço de nós não termos nem planeta e nem futuras gerações, né? E se tivermos, de forma precária e assustadoramente ruim,
Então, assim, é muito, muito preocupante aí alternativas que se apresentam e que não mudam, né? Nós precisamos radicalmente mudar. E a radicalidade pressupõe o protagonismo de cada indivíduo que vive e que está numa condição específica aí que vive do seu trabalho, né? Que vive do seu salário, que vive nesse sistema aí de forma subordinada. Precisamos se dar conta que a gente não é só mão de obra, a gente é também pessoas humanas e que a gente pode mudar o mundo. Obrigado, Roger. Professor Elbio, suas considerações finais? Bom, estou escutando o Roger de maneira estou bem atento aqui, escutando o que ele diz. Também o Fabrício também acho que coloca de uma maneira bem assim, simples e correta. Eu acho que as experiências que nós tivemos nos últimos 20 anos, experiências de governos progressistas, alguns mais avançados, como o governo da Venezuela, Chávez, depois Maduro, o próprio Evo Morales. O Evo Morales conseguiu a expropriação de várias empresas, a estatização do gás, a questão da água também, muito importante, na Bolívia. Enfim, no próprio Equador, do Correia, né, a gente quero lembrar de que eles fizeram a auditoria da dívida externa no Equador. Inclusive, foi a Fatorelli, economista brasileira, que assessorou. Então, nós temos experiências importantes, né, que se avançou em várias conquistas, mas não o suficiente. Não o suficiente. E que, num momento histórico de crise estrutural do capitalismo, numa etapa totalmente adversa, no sentido de que não tem mais, na concepção capitalista, não tem mais o que negociar, agora é ataque e mais ataque, pós-2008, esses governos progressistas que não colocam a questão da revolução e da ruptura com o capitalismo, todos foram derrotados. Então eu acho que parece que um debate antigo, né? Reforma ou revolução, mas eu acho que em momentos de pandemia, como o Rogério colocou, não vai sobrar muita coisa da humanidade se realmente os povos, os trabalhadores, a classe subalterna não se organiza e possa gerar uma alternativa ao caos que é o capitalismo. A pandemia está deixando muito claro as grandes contradições do capitalismo neoliberal e desse capitalismo que é hegemonizado pela oligarquia financeira, né? Então, eu acho que, por um lado, nós fazemos uma leitura fria, que a situação não é fácil, ela é muito complexa e se a gente for analisar, é adversa à classe trabalhadora, mas, por outro lado, se abre condições da gente poder ter o protagonismo real e, por que não, poder fazer o que os governos progressistas não puderam, alguns não quiseram, né? Foram coniventes, inclusive, com a aliança de classe. Por que não? Por que não usar esse momento histórico tão adverso como uma porta para uma esperança de um mundo melhor, de uma sociedade melhor? Não uma sociedade mais justa, uma sociedade diferente, uma sociedade onde realmente o homem não explore o próprio homem e que a gente possa ser livres e que podemos viver realmente, que a gente possa ser felizes. Eu acho que nós temos essa nossa geração que parecia que estava derrotada, ela tem, eu acredito, uma nova possibilidade.
Ok, obrigado, professor Elber, pela participação. Agradecer também ao professor Roger, muito obrigado. Quero agradecer em especial a todas e todos que tiveram para do nosso debate. Vou botar os últimos para a gente poder fazer a participação de todos. Então, Salete Escaramuza, infelizmente, precisa reconhecer que a possibilidade a gente já passou. Eu queria pegar os últimos depoimentos aí. Deixa eu também a participação. Agradecendo em especial ao professor Elber, a toda a produção, busca da cereja, para o tempo, casos nossos. Agradecer a audiência, lembrando que o programa é disponível na página do coletivo, facebook.com/jornal e no YouTube, no canal Em Busca da Cereja. Aí os últimos. Aí a Adriana preparando para onde cooperativismo na via solidária, as agrárias produzindo agroecologia, pequenas socialistas, almeja movimento, a Real Moda, que mais nenhuma participação. Então é isso, pessoal. Eu agradeço. Aqui, ó, Fabrício, acredito que a cereja é porque não perdemos nem Cuba, nem Venezuela, com certeza foram processos revolucionários que esses dois povos fizeram. Sem revoluções, os governos progressistas não passam de concessão do império. Né? O Roger já levantou isso, o Elber também puxou a bola nesse sentido. Fica aí o desafio do próximo período, não repetir, né, a conciliação nua e crua, né? Até porque a pandemia deixou todo mundo nu, né? Então não é por esse caminho. Vamos retomar o princípio da organização de uma nova sociedade capaz de realmente dar conta de todas as mazelas que a gente vive e transforme a humanidade numa humanidade feliz, com capacidade de diálogo, sem guerras, desarmada, com lugar para todos, das crianças aos idosos, em todas as suas expressões de cor da pele, né, de orientação sexual, enfim, né, com a inclusão de todos e todas numa sociedade outra possível. Muito obrigado a todos e a todas. Até a próxima quarta-feira, às 20 horas. Este foi o Em Busca da Cereja. Obrigado a todo mundo.